Tarará, 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 tarará. O araquito vai passar. E aí, galera, bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá todo mundo tranquilo? Estão me ouvindo? Show. Eduarda, Isabela, Breno, Tainara, isso aí. Eu vou começar, gente. Eu acho que eu quero. Hoje vamos começar com ótica, né? Eu tô querendo acabar a ótica também, assim. Começar para acabar logo, tá? Então, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Um novo brinquedinho. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui as minhas telas abertas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Show. Reflexão da luz. 13/9, é isso aqui. Só vou abrir o slide aqui, de ótica pra gente. Então vamos lá, compartilhar nossas telas então. Tem a Vívia ali querendo entrar também. Deixa eu aceitar a Vívia. Galera, aqui ó, óptica geométrica, essa é a nossa aula introdutória, mas antes disso, alguém bateu alguma coisa comigo? Então vamos lá. A Vívia entrou agora, bom dia Vívia, tudo tranquilo? Bom dia Breno, Eduardo, Tainara, Nath, todo mundo aí. Galera, quando eu penso em revisão de Enem, né, e eu acredito que nós em algum momento teremos que fazer isso, né, não sei se dentro do pré, se aulas extras, como que serão, não sei, né, mas independentemente um dia, eu não acredito que vocês têm que ir para o Enem sem fazer uma revisão, até que fazer um esforço, se for necessário, fazer um esforço a mais para isso, mas é assim que eu vejo o Enem. Então, deixa eu sair aqui. Então, quando me pergunta se Jonaci, como é que é o Enem? Lembra que eu te mandei para vocês o de Química? Eu te mandei o de Química, não mandei? Então, ó, no Enem, são 11 provas, eu não coloquei nem PPL, não coloquei Libras, não coloquei segunda aplicação, perfeito? É Enem tradicional, primeira aplicação, 2009 a 2019. 11 provas, 153 questões de física, 14. Porque às vezes há questões de radioatividade, e aí a gente pode fazer com química ou com física. Tem aquelas questões que não dá muito para a gente entender se é de física ou se é de química, perfeito? Assim como já caiu questões, por exemplo, de separação de misturas, que usava a centrifugação como método de separação, que conhecimento de química dava para fazer, mas de física também dava, por diferentes densidades. Então aqui eu tenho 14 questões de física por prova, em média, tá? Dentro dessas 103 questões, 58 são de mecânica, 20 de termo, 15 de ótica, 25 de ondulatória, 27 de elétrica, 8 de magnetismo, mas agora nos últimos anos, todo ano está caindo, de 2015 para cá, todo ano caiu uma questão de magnetismo, perfeito? E aí, quando eu penso em uma média de prova, para revisão minha, já nasci a fazer uma revisão de física, quantas questões que eu vou colocar? Vou colocar 5 de mecânica, 2 de termo, 1 de ótica, 2 de ondulatória, 3 de elétrica e 1 de magnetismo, totalizando 14 questões. Eu coloco mais uma extra, com um assunto que eu acho que, sei lá, às vezes eu coloco um assunto a mais, um mais de mecânica, um mais de termo, mas eu faço isso.
Então, essa é a prova do Enem que eu espero em 2020. Que tenha esse gráfico aqui que eu fiz aqui, ó. Tenho 2 questões de elétrica, 5 de mecânica, uma de ótica, duas de termo, né? Uma de magnetismo, 2 de ondulatório. É isso que eu penso. Mas quando o cara pensa assim, fala assim, Jonaci, caramba, Jonaci, mas eu vou usar toda a mecânica. Repare que dessas dessas 58 questões, eu tenho umas 30 e cacetada que são só de dinâmica. Ó, você tem ideia? 29 questões são só de dinâmica. O que é isso, professor? Dinâmica? Lei de Newton, aplicação da lei de Newton, trabalho, energia, quantidade de movimento. Esses são os assuntos a serem estudados. Então, quer dizer que, se eu não tenho tempo para estudar as outras matérias de mecânica, eu estudo só isso que você falou, Jonaci. Então, quer dizer que dá 5, eu consigo fazer 3. Pelo menos 3? A resposta é sim. 3. Vai somando para mim. 3, hein? Professor, dentro de termo, o que cai? Calorimetria. Eu tenho certeza que todo ano cai uma. Transmissão de calor sempre cai também. O ano passado caiu. Então, uma de cada. Vou pensar uma. Estudar aquelas coisas ali, eu vou ter mais uma. De 3 acertos, eu fui para 4 acertos. Em óptica, sempre cai ou fundamentos ou refração. Mas dá mais uma questão. 5. Dentro de ondulatória, cai uma de fundamento e uma de fenômenos. 7. Ó, tô focando, já tenho 7 questões. Vou para a elétrica. Se eu estudo, já tem 7, hein? Se eu estudo circuitos elétricos, associação de resistores, que circuito e associação é a mesma coisa. Potência associada às leis de Ohm, dá umas 2 questões. Já fui para 9. Se eu estudo magnetismo, que é um pequenininho, magnetismo é pequenininho, é difícil, mas é pequenininho, eu tenho 10 acertos. 10 de 14. Estou focando naquilo que eu sei que vai cair. Só para mostrar para vocês. E é assim que a gente faz revisão. Foca no que cai, estuda até tentar seguir todos os assuntos daquele tópico. Sobrando tempo, eu vou para os outros. É assim que a gente estuda. E é assim que eu vou garantir 10, 11 acertos em física. Ninguém, seguindo esse plano, não tira menos que 10 acertos em física. Não vai tirar. É de 10 para lá. 10 para lá. Tem que fazer um monte de exercício. Treinar. E treinar. Tá, gente? 10 acertos. 10 em química, já mostrei para vocês o caminho. 10 em física. Biologia não é comigo, mas se você se garante 10, dão 30. Pontuação para medicina. É isso que a gente precisa. Tá? Mas vamos começar a óptica então. Gente, estou dando óptica para a gente poder resolver uma questão do Enem, tá? Vai ter uma questão do Enem 2020, uma questão. Uma. E a parte mais importante é a parte fundamental. Então, a parte matemática, professor, não cai muito. A parte teórica, sim. A parte de fundamentos da ótica, questão de cor, questão de propriedade da visão. Essa é a parte fundamental. Então, vamos focar nisso aí. Fechado? Então, a gente começa falando primeiro o que é luz, né? O que é... Na verdade, definir luz foi muito difícil e isso perdurou aí. Para pensar numa definição aí no século XIX, século XX, se eu começar que isso começou há 5 anos antes de Cristo, então eu tenho aí, teoricamente, mais de 2000 anos tentando explicar o que é a luz e como que se dá esse mecanismo de formação de imagens, como é que se dá esse estímulo visual. Então, a ideia era essa, como que isso acontece? Tentando explicar esse fenômeno. Então, isso começa lá no século V a.C., onde acreditava-se que nossos olhos emitiam pequenas partículas e essas partículas atingiam os objetos e iluminavam. Então, a ideia de partículas surgiu primeiro da ideia de ondas. Estou falando de séculos 5 a.C. Um século depois, a ideia de ondas já veio, né? Que a luz nada mais era do que ondas em um fluido invisível. Então, acreditava-se que existia
fluido invisível, né, disperso no ambiente, e as ondas, e a luz era um formato de onda, se propagava por esses fluidos. Atualmente, nós juntamos esses dois conceitos em um só, e nós sabemos que a luz ela tem a dualidade onda-partícula. Então, ela tem as suas ondas eletromagnéticas e também uma onda partícula, que nós chamamos de fótons, que para o Enem, física moderna, não tem lá, não cai. Show? Galera, Isaac Newton, né, desenvolveu a teoria que ele acreditava que a luz era composta por partículas, e ele tentou explicar isso em dois experimentos bem simples, o seu disco, de chamar disco de Newton, um prisma de Newton. Um experimento era oposto do outro. No prisma de Newton, ele formava a dispersão da luz branca em todas as cores visíveis do arco-íris, do vermelho ao violeta. Tá? E no disco de Newton, ele juntava todas as 7 cores do arco-íris, colocava isso para girar em alta velocidade e ele enxergava branco. Então, ele comprovou que a luz branca proveniente do Sol nada mais era do que formada por diferentes corpúsculos, que ele chamou, que são diferentes comprimentos de onda que correspondem às cores do arco-íris. Tá? Estão vendo aqui um pouco mais à esquerda o disco de Newton, né? Esse aqui seria o prisma de Newton. Deixa eu ver se eu tenho... Não tenho um simulador disso. Era para ter. Depois eu mostro para vocês o simulador do disco dele. Deixa eu mostrar logo. Deixa eu ir para a minha internet. Vou fazer bem explicadinho para não precisar voltar, né? A gente não vai ter tempo de voltar. Sim, nessa parte introdutória. Então, vamos mostrar para vocês o disco de Newton e o prisma de Newton. Prisma de Newton. Então, o que Newton fez? Deixa eu fechar esse negócio, está me atrapalhando aqui. Vocês estão vendo, né? Então, o que Newton fez? Ele fez passar por um prisma uma luz branca, tá? E, por essa luz branca, ele fez, ao passar por essa luz branca, ele acreditava que isso era um corpúsculo, e esses corpúsculos eram retidos de maneira diferente, e ao sair desse prisma, saíam com velocidade diferente, por ter velocidade diferente dentro do prisma, ao sair, ele saía em tempos diferentes e formava esse fenômeno é chamado de dispersão da luz, e isso já caiu no Enem, daí o nome Fundamentos, né? Só uma parte introdutória. Então, o que era luz branca era formada nada mais nada menos por todas as cores do espectro. E nós temos que saber, tá, gente? Quem desvia mais e quem desvia menos. E a regra que nós vamos usar é o VAV. Então, ó, vermelho, alaranjado, é laranja, você chama de alaranjado para a frase, VAV, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A minha frequência, ela aumenta para baixo, nesse caso, então, maior frequência. E frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então, quer dizer que meu comprimento de onda aumenta para cima. Então, quer dizer que o vermelho é o espectro de maior comprimento de onda, porém é de menor frequência. A violeta é de maior frequência e de menor comprimento de onda. A gente chama de violeta de violenta, que é a que vai ter o maior índice, vamos falar de índice de refração mais à frente, é a que vai ter maior índice de refração, que vai ter menor velocidade aqui dentro do prisma. Então, a violeta, vamos chamar de violenta. Claro que no Enem não colocou a violeta, tá? Ele não colocou a violeta. Então, professor, se eu coloco lá amarelo, verde e azul, quem vai sofrer mais desvio? O azul. Quem vai sofrer menos desvio? O amarelo. Então, quanto mais acima, menor desvio. Quanto mais abaixo, maior desvio ao passar pelo prisma. Tranquilo? Esse é o prisma de Newton.
VAV, na ordem crescente das suas frequências, na ordem decrescente dos seus comprimentos de onda. Não pode esquecer disso. Já foi questão do Enem e pode voltar a cair. Galera, deixa eu limpar aqui. Vou mostrar para vocês agora, né, o disco de Newton. Voltando para o disco de Newton, então Newton quis provar o contrário. Ver se realmente, né, se essas cores, quando juntas, quando estimulada a visão humana concomitante, claro que nós vamos ver que o sistema é o sistema Red, Blue e Green, ou RBG. A gente vai falar mais à frente, mas vamos pensar como Newton ainda. Eu colocando isso parado ou isso em movimento muito lento, a gente vai ver isso aqui em todas as 7 cores do arco-íris. À medida que eu vou colocando isso para girar e vou aumentando a minha velocidade, eu começo a não perceber tantos limites das cores, até chegar uma hora que isso vai estar girando tão rápido, ó, está girando tão rápido, que eu vou achar que isso é branco. Fechado? Tranquilo? Show. Voltando para o meu slide, aqui eu tenho uma exemplificação, né, proposta por Newton e tal, a ideia, né? Durante o século, estou no século 17, tá, gente? Lembra que essa ideia começou lá no século 5 a.C., eu já estou no século 17. Estou há mais de 2000 anos dessa primeira ideia disso. Um contemporâneo, vocês viviam a mesma época que Isaac Newton, Huygens, observou que 2 feixes de luz, ao se cruzarem, não sofriam desvio. Opa, ele falou assim, caramba, se são partículas, como Newton disse, como que eu posso uma partícula passar pela outra e não se colidir, não sofrer colisão? Então, ele não concordou muito com a ideia de partícula. Mas, né, continuando a sua ideia, né, as suas indagações, né, mas a luz era formada de partículas. Como elas não sofriam colisões durante o cruzamento de seus feixes? Para explicar esse fato, Huygens propôs que a luz seria constituída de perturbações no meio onde a fonte e o observador. Então, quer dizer que Huygens, né, propôs que a luz era uma onda. E aí começa a nossa discussão. É onda, é partícula, é onda, é partícula. E aí começa. Mas daqui a pouco a gente volta nessa discussão. Chegando, então, ao nosso conceito contemporâneo, a luz é uma energia radiante que causa a sensação no nosso órgão responsável pela visão humana, que é o nosso olho humano. Então, eu vou ter uma fonte, seja essa fonte primária ou secundária. Então, seja uma fonte primária como a luz, ou seja uma fonte secundária como uma planta, ali no caso. Esse estímulo, essa energia radiante vai chegar até os nossos olhos e vai estimular um processo, vai desencadear um processo que é uma conversão de um processo, de uma energia física, de um processo físico, em um estímulo químico. E esse estímulo químico será conduzido até o nosso sistema nervoso central. Nós faremos a interpretação desse estímulo. Tá? E aí, para explicar o que seria energia radiante, nós utilizamos um pouquinho da teoria, né, de Maxwell, que Maxwell disse o seguinte, que toda carga elétrica, quando ela é acelerada, ela irradia uma onda eletromagnética. Traduzindo o que ele disse, que diz o seguinte, que toda carga elétrica em movimento gera campo magnético e toda variação de campo magnético gera carga elétrica em movimento. Então, quer dizer que ele explicou que a luz nada mais era do que ondas eletromagnéticas. Perfeito? Então, vocês percebem que eu tenho variação de campo elétrico e variação de campo magnético. Perfeito? E repare que o sentido de propagação e o sentido de vibração são o quê? São perpendiculares. Daí a onda, a luz é uma onda eletromagnética e uma onda transversal. Show?
Como eu já disse no slide anterior, sentido de vibração dessas cargas, essas partículas, perfeito, e o sentido de propagação são perpendiculares. A velocidade da luz no vácuo é a máxima velocidade da natureza, ela tem uma velocidade em torno de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Só para vocês terem uma ideia do quanto que isso é só vocês pegarem lá, pegar aqui, ó, pegar, ó, CCR, uma ideia, CCR Shopping Vitória. Para ir em torno de 150 quilômetros. Para voltar, 150 quilômetros. Chutando para mais um pouquinho, tá? Então, quer dizer que para eu ir suponhamos que eu quero fazer um bate e volta lá no Shopping Vitória, saindo aí do Colégio Cristo Rei, eu tenho 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar. Então, eu tenho que percorrer 300 quilômetros. Andando bem, eu não consigo fazer isso num período muito inferior a 4 horas. A luz, ela vai e volta, 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 1000 vezes saindo CCR no Shopping Vitória por segundo. Então, quer dizer que a luz consegue fazer esse mesmo trajeto que nós demoraríamos 4 horas, pelo menos, de carro para ir lá e voltar. A luz consegue fazer essa mesma coisa 1000 vezes a cada segundo. Só para você ter uma ideia, né? Para ter uma ideia de o que é a velocidade da luz. E só para você ter uma ideia de que é a velocidade da luz, a distância do Sol, né, no seu ponto aí média, raio médio, pegando a menor distância que a Terra se encontra do Sol, né, pegando o periélio e o afélio, somando, dividindo por 2, eu tenho a distância média da Terra ao Sol, que seria 150 milhões de quilômetros. Eu fazendo velocidade média, significa dizer que a luz demoraria em torno de 8 minutos para sair do Sol e chegar à Terra. Então, quer dizer, dá 8,333 aproximadamente. Então, quer dizer que, se o Sol agora apagar, a gente iria olhar para o Sol e ainda estaria vendo a luz proveniente do Sol. Existem estrelas, galáxias, que a luz ainda está vindo e talvez elas nem existem mais. Só para você ter uma ideia. Então, a gente acaba nem utilizando mais quilômetros, né? Utilizando esses quilômetros aí para medir de distâncias astronômicas. Quando é nosso sistema solar, nós usamos a unidade astronômica UA, que seria uma unidade astronômica, a distância média do Sol à Terra. Então, por exemplo, se eu falar que alguma coisa está 2 unidades astronômicas da Terra, quer dizer que está a 300 milhões de quilômetros da Terra. Para coisas fora do nosso sistema solar, nós usamos ano-luz. Tá claro? Então, ano-luz é uma distância, não é tempo. Anos-luz quer dizer que é a distância que a luz percorreria em 1 ano. Tá claro isso? Em 1 ano. Então, 1 ano-luz é uma distância. Ano-luz é distância. Eu estou falando para você o seguinte, ó, se eu falo que uma coisa está 1 ano-luz daqui, quer dizer que para a luz sair daqui e chegar até lá vai demorar 1 ano naquela velocidade. 300 mil quilômetros a cada segundo. Tá? Então, professor, uma galáxia 10 anos-luz daqui, quer dizer que a luz demoraria 10 anos para chegar até lá. Tá claro isso? Professor, então quer dizer que não tem como ir, né? 10 anos-luz é tempo pra caramba, né? 10 anos, se você pegar 10 anos aí, um ano tem 86.400 segundos, aproximadamente. Vamos pegar aqui. 365 dias, vezes 24 horas, vezes 3.600 segundos. Então, quer dizer que um ano eu tenho 31.536.000 segundos.
vezes os 300 mil quilômetros. Então, quer dizer que um ano-luz corresponde a aproximadamente milhar, milhão, bilhão, trilhão, 9 trilhões, 460 bilhões, 800 milhões de quilômetros. A luz percorre tudo isso em um ano. Tem um filme chamado Passageiros, que os terráqueos, que somos nós, já estamos habitando outros planetas e algumas pessoas resolvem viajar, tomam uma decisão. Às vezes a pessoa está frustrada com a Terra, como eu estou agora, como nós estamos agora, fala, sabe de uma coisa? Eu vou para outro planeta. E aí as pessoas se despedem daqui, porque a viagem é muito longa. Até esse novo... Porra, olha só, imagine. 9 trilhões de quilômetros. Muito longe. Então quer dizer que é uma viagem só de ida, eu não vou voltar. E se eu resolver voltar, quando eu voltar, não tem mais ninguém do que eu morava aqui. Meus parentes todos já se foram. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar numa cápsula. Essa cápsula ela vai me congelar, né? Vou ficar tipo como se fosse uma câmera crioscópica, ficar ali numa câmera ali congelado durante todo esse intervalo de tempo antes da nave chegar lá. Eu vi um Passageiro, é um filme maneiro que está na Netflix, tem Netflix, que fala um pouco sobre isso. O 100 também fala sobre isso também, né? O 100 também tem uma câmera crioscópica de uma nave que fica viajando aí. O 100, na série. Usando o gancho aí da teoria da relatividade, segundo Albert Einstein, se nós tivéssemos alguma nave espacial que conseguisse atingir a velocidade da luz, para a gente o tempo não precisaria ser entrar numa cápsula para poder ser adormecido e, né, parar todas as minhas reações vitais para que eu conseguisse ficar aí 10, 15, 20, 100, 200, 300 anos aí viajando no espaço. Segundo Albert Einstein, se nós chegássemos à velocidade da luz, o tempo para. Então, suponhamos que eu fosse fazer um tour em uma nova galáxia, 10 anos-luz daqui. Se eu chegasse nessa cápsula com a velocidade da luz, eu iria para lá, 10 anos para ir, 10 anos para voltar. Para mim, o tempo não iria passar, porque, segundo ele, tempo é relativo à velocidade. Então, quando a gente chega à velocidade da luz, o tempo para. Então, eu gastei 20 anos, mas para mim, não passou 20 anos. Eu continuo com a mesma idade. Chegaria aqui na Terra em 2040. Eu viajei para o futuro. Então, estaria em 2040, estaria vendo vocês, falando, caralho, vocês estão mais 20 anos mais velhos e eu estaria a mesma coisa. Caralho, eu sei que eu estava viajando pelo universo, estava numa cápsula do tempo, indo para o futuro. Seria a ideia de Albert Einstein. Ainda nós não temos uma cápsula que viaja a essa velocidade da luz. Show? Já discutimos isso na ondulatória, nós já sabemos que é comprimento da luz, já sabemos que é comprimento de onda, amplitude, sabemos tudo, não precisamos discutir isso mais, tá? Já sabemos definir o que é frequência, tá? E esse cidadão, a gente vai discutir ele muito lá em óptica da visão, que é o olho humano, que o Enem já abordou algumas questões relacionadas a algumas estruturas aí. Então, a gente precisa trabalhar de forma teórica, mas precisamos. Gente, quando eu falo de forma teórica, que eu vou me aprofundar, não quer dizer que eu não vou mostrar para vocês os cálculos, tá? A gente vai calcular muita coisa. Porém, eu fiz o seguinte. Eu vou fazer todos os cálculos, vou mandar exercício matemático para vocês. Por quê? Lembra que eu falei das 10? Pô, o Enem pode brincar com a gente, colocar uma parte matemática. Aí vocês fazem. Ah, essa é a ideia. Aí vocês fazem. Então, vou fazer toda a parte matemática. Pô, espelhos planos, cálculo de sombra, papai, eclipse, porra, cálculo de espelhos esféricos, de lentes esféricas, equação dos fabricantes de lente, lei de Snell, tudo. O curso de ótica que começa agora é um curso completo. Mas eu vou dar minha ênfase no que eu acho que vai cair. Mas é completo.
claro? Não vou pular uma vírgula de nada. É completinho, bonitinho. Vou explicar, inclusive, a fisiologia do funcionamento desse cara aí, desse câmera natural chamado olho. Tá? Como que funciona tudo isso. Perfeito? Galera, eu estou sendo muito rápido? Fala comigo aí. Se está muito rápido, se essa velocidade está boa, como é que está tranquilo? Fala para mim, por favor. E? Tranquilo. Tranquilo. Lembra que eu disse para vocês que aquela regra do vá, ave, aquela frasezinha, né? Vá, ave, tá aqui, ó. Vem meu pincelzinho aqui, por favor. Ó, vá. Vá. Ó. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Galera, essas são as cores do arco-íris e vocês têm que memorizar isso. Tem que memorizar, é obrigado a memorizar. Qual é que vai sofrer mais desvio? Quem tem maior frequência. Essa ordem que eu coloquei é de ordem crescente de frequência. Então, nosso olho humano só consegue sensibilizar, só é sensibilizado a ondas eletromagnéticas compreendidas entre 4,5 a 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Nada menos nem nada mais que isso. Menos que isso seria o infravermelho. Abaixo do vermelho que tem as minhas ondas de calor estão lá. Eu não consigo ver ondas de calor. Acima do violeta, nós temos a ultravioleta. Você consegue ver o VA, o VB? Vocês foram no feriadão agora para a praia, que eu sei. Tá, eu sei. Da Bahia já acabou o Covid. Bahia estava lotada aí, ó. Já estava na Bahia aí, tal. Vocês estavam olhando? Agora eu vou sair do sol. Tem um monte de UVA, UVB, UVC. Nossa, é muito câncer. Não tem porra nenhuma não, cara. Já era. Só vemos o vermelho e o violeta. Mais nada. De 4,5 a 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Nada mais, nada menos que isso. Show? Galera, como eu já havia dito para vocês, né? Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então, quando eu tenho assim uma onda com grande comprimento de onda, ela tem baixa frequência. Fechado? Grande comprimento de onda, baixa frequência. Então, o vermelho tem o quê? Baixa frequência. Então, ela tem um alto comprimento de onda. A violeta tem o quê? Alta frequência. Então, ela tem o quê? Uma baixa comprimento de onda. Não se esqueçam disso. Não pode se esquecer. Galera, só para vocês terem uma ideia aí, como nós temos aí, olha só. Olha a ideia aí do vermelho, tá vendo? Olha só, nanômetros, né? Tá vendo aqui, ó? Nanômetros são medidas, para você ter uma ideia. O vermelho, o que vai acontecendo? Ó, meu comprimento de onda vai encurtando. Então, eu consigo enxergar aí, vamos pensar assim, em torno de 700, vamos colocar assim, de 700 a 400 nanômetros. Então, eu consigo enxergar de 4,5 a 7,5 vezes 10 a 14 Hz ou de 400 a 700 nanômetros. Quando eu falo em Hz, estou falando em frequência. Quando eu estou em nanômetros, estou falando em comprimento de onda. Perfeito? Nenhuma onda menor que 400, nem maior que 700, eu vou conseguir visualizar. O nosso olho humano não tem capacidade. Perfeito? Aqui também é interessante memorizar esse espectro eletromagnético. Já disse para vocês, mas vamos repetir. Nosso Ramilux G. Ra de rádio, M de micro-ondas, I de infravermelho, né? Rami, Lu, L-U, L de luz visível, U de ultravioleta, Lux, X de raio-x e G de radiação gama. Olha aqui, o meu comprimento de onda vai só diminuindo e a minha frequência vai só aumentando. Gente, isso é fundamentos em ótica, tá?
Gente, meus raios de luz, então, eles serão representados por vetores e eu posso representar isso de várias maneiras. Então, eu tenho 3 feixes. O que são feixes? São conjuntos de raios de luzes. Esses feixes, eles podem ser formados por raios paralelos, divergentes ou convergentes. Paralelos é quando esses raios de luz são retas paralelas, já que são vetores. Divergentes é quando eles são originados de um ponto e eles se separam desse ponto. Pensa, tem uma luz aqui no meu ambiente, ela não é uma luz paralela, ela é uma luz o quê? Divergente. Perfeito? Eu posso ter também vários holofotes apontados para mim, né? E aí eu teria umas lentes, ó lá, teria fontes convergentes, iriam convergir todas para mim. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, como o Sol está muito distante, ou a Lua está muito distante da Terra, então os feixes de luz provenientes desses astros são sempre paralelos. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma luminária aqui, que é uma fonte primária, ela está iluminando todo o ambiente, então os raios provenientes dela são feixes divergentes. Ao passar por essa lupa, que é uma lente convergente, vocês estão vendo que os raios que estão sendo o quê? Convergidos para um ponto. Então, tem um exemplo no cotidiano de feixes paralelos, convergentes e divergentes. Gente, isso é, como já disse, fundamentos de ótica. Eu vou discutir por muitas aulas só de fundamentos, tá? Vocês viram que cai. Ó, meu grau, professor, que cai em ótica, professor? Cadê ótica, meu filho? Tá aqui, ó. Metade das questões de ótica foram só de fundamentos. Então, quer dizer que de cada 4 questões, 3 ou fala de refração ou fala de fundamentos. Então, vou estudar essa parada aí. Professor, manda questões para mim de cálculo de lentes, isso aqui vai estar de sacanagem comigo. Se pedir isso aí, porque eu não assisti essa aula de hoje. Eu vou mandar a lista, mas é só aquela lista, acabou e tchau. Gente, nós temos 3 fenômenos básicos, né? Lembra da dispersão? A dispersão continua sendo uma refração, mas naquele caso, quando separa as cores, eu vou chamar aquilo de dispersão luminosa. Mas, teoricamente, eu tenho o fenômeno de propagação da luz, a luz, ao atingir uma determinada superfície, ela vai sofrer 3 coisas. Claro que pode ter outros fenômenos depois desse, mas, a princípio, são 3 coisas que podem acontecer. Pode acontecer a reflexão, e aí, dependente de como fosse a reflexão, eu vou conseguir ver a imagem, o objeto dessa reflexão, ou eu vou conseguir enxergar um objeto. Nós vamos ver a diferença de reflexões regular, especular ou reflexão difusa. Nós vamos ver quais são as diferenças. Pode ter uma refração da luz. A luz pode passar por essa superfície, então eu chamo de refração. Ou essa superfície pode absorver. A reflexão tem como consequência os espelhos planos e espelhos esféricos. A refração tem como consequência as lentes. E a absorção tem como consequência as cores que eu enxergo no meu ambiente. Então, nós vamos ver mais à frente que, de acordo com a cor que esse objeto absorve, de acordo com o comprimento de onda que ele absorve, de acordo com o comprimento de onda que ele reflete, nós vamos ter ou vamos enxergar objetos com essas cores diferentes. Vamos ver mais à frente. Isso também já foi questão do Enem. Prof. Oi. Em que você falou da reflexão? Na reflexão, a consequência é espelhos planos e espelhos esféricos. Dependendo do tipo de reflexão, eu vou ter a formação de um espelho ou eu vou ter a possibilidade de enxergar um objeto. Por exemplo, vocês só estão conseguindo enxergar porque está acontecendo reflexão no meu corpo, porém a reflexão não é regular, é uma reflexão difusa. A reflexão difusa é que é responsável por me fazer enxergar os objetos. As reflexões regulares, ou também chamadas de especular, é o que acontece nos espelhos planos e espelhos esféricos. A refração, como consequência, eu tenho as minhas lentes. E a absorção como consequência, eu tenho a formação das cores do nosso ambiente. Vamos falar cada situação dessa especificamente. Reflexão regular, tá vendo aqui, ó? Reflexão, uma refração e aqui uma absorção. Galera,
De acordo com o meio de propagação da luz, esse meio ele pode ser transparente, ele pode ser translúcido ou opaco. Fechado para vocês? Transparente, translúcido ou opaco. Então, vamos lá. Meios transparentes, eles permitem completamente a passagem da luz. Meios transparentes, então o ar, a água é um meio transparente. Meios translúcidos permitem parcialmente a passagem da luz. Então, aquelas às vezes, vidros de janela, né, boxes de banheiro, é muito comum de ser translúcidos. Opaco, eu tenho a parede, eu tenho a madeira, né, não permitem a passagem da luz. Perfeito? Show? Galera, vamos falar então dos princípios da óptica geométrica. Então vamos lá. Primeiro, na verdade, nós temos 3 princípios, aí no primeiro princípio eu falo pra caramba que eu tenho que falar sobre eclipse solar e eclipse lunar. Estamos já 44. Eu vou citar os 3 princípios e depois, amanhã, eu me aprofundo nos 3 princípios. Eu acredito que amanhã eu só consigo falar do primeiro, porque tem como câmera escura de orifício, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês. Então, o princípio da óptica geométrica. São 3 princípios. Princípio da propagação retilínea da luz. Então, nós vamos... Ah, professor, mas vem falar em buraco negro, a gravidade que atrai... Física moderna não cai no Enem. Ponto. Então, todas as nossas observações, todas as nossas características, nós vamos ver, nós vamos considerar que a luz se propaga de maneira retilínea. Ponto. Segundo princípio da luz, depois a gente discute isso aqui rapidamente, vou discutir isso na próxima aula. O segundo princípio é a independência dos raios luminosos. Quer dizer que um raio, ao passar por um outro raio, não acontece nada. Então, tenho 2 holofotes, um raio passou por o que aconteceu? Nada. É como se um ignorasse a existência do outro. E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que diz que 2 raios luminosos, ou 2 feixes de raios luminosos, podem percorrer o mesmo trajeto em sentidos opostos, como se um ignorasse a existência do outro. E como exemplo característico, nós temos aqui o motorista está olhando a passageira, para ele conseguir enxergar a passageira é uma fonte secundária de luz. Então, a luz está chegando à passageira e ele está refletindo de maneira difusa. Então, o raio que, refletido por ela, bate no retrovisor e chega aos olhos do motorista. Ele enxerga a pessoa. Ao mesmo tempo, tem um raio, já que esse motorista também é uma fonte secundária de luz, tem raio saindo do motorista, batendo no retrovisor e chegando nos olhos da passageira, que ela também está enxergando o motorista. Então, ó, os 2 feixes, os 2 raios estão percorrendo o mesmo trajeto em sentidos opostos e um não está atrapalhando o outro. Um não está dando interferência no outro. 3 princípios. Propagação retilínea, independência dos raios luminosos e reversibilidade dos raios luminosos. A independência, eu tenho que falar, a propagação retilínea, nós temos alguns fenômenos relacionados à sombra, penumbra, eclipse lunar e solar, a gente fala na próxima aula. Galera, aula de introdução, tá? Eu vou falar muita coisa, vou calcular pouco, falar muita coisa sobre ótica, tá? Porque a questão, quando cai sobre teoria, interpretação de gráfico, interpretação de tabela, e nós vamos resolver bastante questões do Enem aqui. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto e até amanhã, se Deus quiser, se nos permitir. Fui e um forte abraço. Anotem as perguntas, tá? Vou mandar para vocês no grupo lá o meu estudo lá do gráfico do Enem. Valeu, fui!